Hoje eu acordei pensando em um salmo em especial e até cantarolando um cântico sobre esse salmo. O livro dos Salmos na Bíblia são 150. São 150 cânticos, músicas, dos mais variados temas, desde as mais altas alegrias até os mais profundos vales. E hoje eu quero falar com vocês sobre o Salmo 73. Olá, meus amigos, eu estou aqui numa tarde ensolarada, camiseta do departamento dos jovens da minha igreja. Sou salvo pela graça, mas não foi de graça. Eu gosto muito desse dizer, dessa camiseta que foi feita há um tempo atrás, porque sou salvo pela graça, Efésios 2. Isso não vem de nós, é dom de Deus, mas não foi de graça, por quê? Porque Cristo pagou o preço na cruz do Calvário. Bom, mas indo para o Salmo 73, que é o tema desse vídeo, eu quero dizer assim para vocês, perguntar: você nunca teve aquela sensação de olhar para a vida das pessoas e pensar, tais pessoas não estão nem aí para nada, elas não têm princípios, elas não têm nem temor de Deus, mas elas têm uma vida que parece perfeita, elas não ficam doentes, elas prosperam, tudo dá certo na vida delas. Você já teve essa sensação? Eu algumas vezes na vida já tive. E o Salmo 73, ele revela, é um salmo da família de Asaf, e o salmista revela que já teve inveja desse tipo de pessoa. Eu vou ler só alguns versículos para o vídeo não ser tão extenso, mas dos versos 3 ao 5 diz assim: pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento, e têm o corpo saudável e forte, estão livres dos fardos de todos, não são castigados por doença, como os outros homens. E assim ele continua falando do jeito que eles são e que nada de ruim acontece com eles. E aí, no verso 13, começa o questionamento dele. Certamente me foi inútil manter puro o meu coração e lavar as mãos da inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Quem nunca teve esses questionamentos? E o Salmo 73 não termina aí. Depois desses questionamentos que são normais do ser humano, olha só o que continua nos versos 15, 16 e 17. Se eu tivesse dito, abre aspas, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. O salmista compreendeu, ao entrar no santuário de Deus, e santuário de Deus no Antigo Testamento nós podemos entender não apenas como o templo de Jerusalém, mas vamos entender aqui, nós que vivemos na Nova Aliança, a própria presença de Deus, porque Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas habita em todo aquele que tem Jesus no coração, a sua igreja, seu corpo na terra. E nós, queridos, ao entrarmos na presença de Deus, entendemos que certas pessoas têm uma vida de ilusão, e essas ilusões não devem nos iludir. Tudo nesta vida é fútil, é passageiro. Existem coisas nesta terra, coisas que são extremamente inúteis, não enchem a alma, não enchem o coração. E depois, queridos, que ele entrou na presença de Deus, a presença de Deus fez ele enxergar o além, que há uma eternidade, há um depois, há algo além da superfície. Isso me faz lembrar nosso Cristo amado, ressuscitado, quando apareceu a 2 discípulos no caminho entre Jerusalém e Emaús. No Evangelho de Lucas, capítulo 24, do 13 ao 35, nós podemos ver que aqueles 2 discípulos que estavam no caminho, no começo não reconheceram que era Jesus que estava com eles, só reconheceram depois no partir do pão. Mas, em meio a tantos questionamentos pela morte do Senhor na cruz, Cristo explicou que o Messias deveria padecer tudo aquilo. Depois eles disseram: quando Jesus nos ensinava as Escrituras, o nosso coração ardia. Assim é nós hoje. Às vezes olhamos para as pessoas e não compreendemos por que na vida do fulano tudo dá certo e eu que temo a Deus dá tudo errado. Porém, quando nós entramos na presença do Senhor, como no Salmo 73, o salmista entrou no santuário do Senhor, e a palavra do Senhor foi dando entendimento. A palavra do Senhor, quando Deus fala, queima, arde o nosso coração. E aí nós entendemos que há algo além do superficial, da futilidade desta terra. E aí, quando o salmista se dá conta que tudo aqui é ilusão, né, ele percebe o final dos ímpios. E aí, a partir do verso 23 também quero destacar: contudo, sempre estou contigo,
tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam sem dúvida perecerão, tu destróis todos os infiéis. Mas para mim, bom é estar perto de Deus, diz o soberano Senhor. O meu refúgio, proclamarei todos os seus feitos. E eu quero destacar para vocês no finalzinho. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Por isso, queridos, não vamos ter inveja daquele que vive uma vida sem princípios, que não está nem aí para nada e prospera, mesmo porque a inveja é pecado, Deus condena isso. Mas vamos viver a vida com as nossas forças em Deus. Por mais que nós passemos por problemas dos mais diversos, dificuldades das mais diversas, se nós temos a presença do Senhor e entrarmos no seu santuário, na sua presença, isso é tudo, isso nos basta. Lembremos da vida de José, que mesmo tão injustiçado, o Senhor era com ele e tudo que ele tocava prosperava. Lembremos de Davi, que mesmo que pecou, tinha um coração sincero que se arrependia e Deus estava com ele. Quando ele tocava a harpa, todo o mal ia embora. Lembremos também de homens do Novo Testamento, o apóstolo Pedro, como ele foi depois do Pentecostes usado por Deus. Isso sem falar de Paulo. Olha a diferença quando ele era Saulo ou Paulo. Vejam Barnabé, Timóteo, Silas, Epafrodito, Priscila, Áquila, tantas pessoas maravilhosas da palavra do Senhor, que cheios do Espírito Santo, cheios de Deus, mesmo sendo martirizados, perseguidos por causa do Evangelho, eles sempre viviam na presença do Senhor. Então, queridos, entre viver as ilusões, as futilidades desta terra e ter a presença do Senhor, o Salmo 73, que eu lhe estimulo a ler ele inteirinho, venha nos ensinar que melhor é ter Deus do que ter as ilusões deste mundo. Melhor é ter Deus, queridos. Até o próximo vídeo!